A cultura é um direito. Conheça alguns projetos culturais que incentivamos. Kinross Paracatu. O vídeo da patrocinadora mostra diversas exposições artísticas, festivais, peças de teatro musicais, shows, palestras, festivais culturais, apresentações musicais, teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. Kinross Paracatu. Boa noite, gente. Obrigada. No palco estão o anfitrião Afonso Borges e a convidada Denise Fraga. O público acompanha atentamente. Afonso é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa cinza escuro com uma calça marrom. A atriz e escritora Denise Fraga é uma mulher branca de cabelos escuros, longos e ondulados. Ela veste uma blusa preta com detalhes florais na gola e nas mangas e uma calça com estampa geométrica nos tons preto, vermelho e branco. Sou um ser escrevente. E que tem, no momento, uns 15 livros na cabeça e não consegue escrever. Então, eu acho que daqui dessa plateia de Paracatu vai sair a força que a Denise precisa para fazer com que ela escreva. Eu queria que você contasse pelo menos um dos 5 livros que você tem na cabeça. O Afonso é danado. O Afonso me incentiva muito a escrever, né? Há muitos anos. Na verdade, o que acontece, eu vou explicar para vocês, é que eu só escrevo com uma arma na cabeça. Quando eu comecei a escrever, tem uma história bonitinha que é: eu tive filho e eu devo aos meus filhos o meu ser escrevente, porque eu fiquei tão impressionada com a maternidade, não com a maternidade em si, mas o quanto que você pensa na vida a partir da hora que você tem um filho, eu comecei a pensar no mundo. Eu sempre pensei muito, tá? Sempre fui uma pessoa que pensa, muito angustiada com as injustiças desse mundo. Mas, quando eu tive filho, eu tinha que pegar uma criança pela mão e apresentar essa aventura que é viver, né? E aquilo me instigou muitos pensamentos. Então, eu ia dar uma entrevista para falar de uma peça que eu estava fazendo, um filme, e eu acabava falando de filho. Mas falando dessa... Não papo de escola, de porta de escola, de mãe, né? Mas dessa angústia que é botar um filho nesse mundo. E aí, uma vez, me ligaram da revista Crescer e me chamaram para escrever. E eu falei, mas eu não escrevo. E, nessa época, eu não conseguia nem dar enter no computador. Não usava. E aí eu falei, mas eu não sei nem usar um... Aí eles falaram, não, mas é que você fala umas coisas por aí e a gente queria que você tivesse uma coluna na revista. Será? Escrevi um, e aí eles gostaram e elas gostaram lá e foi ficando. Só que eu escrevia à mão, dava para uma pessoa digitar, que essa pessoa mandava. Aí veio o retrato falado, o livro que eu fazia o retrato falado na época, e aí, no retrato falado, falaram para mim, não, a gente queria fazer 30 histórias do retrato falado com você contando, mas os autores é que iam escrever o que seria eu falando. Uma espectadora acompanha atentamente. Falava, mas não sou eu. É esquisito. Aí o Zé Roberto Toreiro, maravilhoso, virou para mim e falou assim, por que você não escreve um para a gente ver? Aí eu escrevi o que seria eu contando. Ele falou, é bom, por que você não escreve o livro? Aí eu fiquei assim... Para quem não lembra, o retrato falado era a entrevista, né, com as pessoas. E a Denise recontava no texto. Então é tudo original. Às vezes as pessoas pensam que o retrato falado é uma cópia do que foi na televisão. Não é. Não, o retrato falado é engraçado, que fala assim, tem que explicar para as pessoas, né? Porque eu já estou velha, né?
Afonso, não, é que tem gente jovem, não sabe. Era um programa que a gente tinha dentro do Fantástico que contavam histórias reais. Era o depoimento da pessoa contando a sua história e eu meio representava junto. Só que o livro já virou uma outra coisa, que era eu narrando essas histórias e como foi estar na pele daquela mulher junto, né? Então tinha outra. Foi aí nessa época aí eu peguei e sentei no computador. Eu tinha 2 meses, aí eu falei, vou sentar no computador. Aí eu sentei, vou aprender esse negócio. Como é que funciona assim? Aí comecei a digitar e eu vi que o meu dedinho, eu gosto de contar essa história porque eu sou uma pessoa que tecla no computador, olhando só para a tela, sem ver o teclado, porque o curso de datilografia que a minha mãe pagou para mim, quando eu tinha 13 anos, ainda estava aqui. Quando eu queria o A, ia para lá. E eu falava, meu Deus, já está aqui. E eu falei, peraí que está aqui, é só eu treinar. E aí eu fui escrevendo, e eu escrevo no computador assim, e virei. Aí depois veio a Folha de São Paulo, mas eu sempre só escrevi por demanda. Escrevi 6 anos, tive uma coluna na Folha, escrevo até hoje na revista Crescer, e tenho esses 2 livros editados também por Arma na Cabeça. E agora o Afonso está me botando uma arma na cabeça e pedindo a vocês todos que põem uma arma na minha cabeça para eu escrever o próximo livro. Agora, a Denise tem uma capacidade de transformar o que ela considera teatro em literatura imensa. Porque os espetáculos, pelo menos os mais recentes, né, são criados e como se fosse uma criação por ela, fruto da experiência de leitura e de vida. Então, eu queria que você falasse disso. Eu acho que isso é bom, fruto da experiência de leitura, né? Que eu acho que você ler é uma coisa que faz muita diferença, né? Uma pessoa que lê e uma pessoa que não lê. E a gente está sendo todos os dias convidados a não ler mais. Quer dizer, a gente lê o dia inteiro, a gente vinha falando sobre isso. A gente talvez seja a época que as pessoas lê no sentido real do ato de ler, né? Agrupar letras, agrupar palavras, chegar a uma frase, correr os olhos por uma linha. A gente faz isso, ela está fazendo agora, ela está lendo e escrevendo, né? Só que o que acontece? Não, mas é verdade, estamos todos assim, não se constranja, não foi para constranger. Está todo mundo assim, a gente está lendo e escrevendo o dia inteiro, em mensagens, na internet, em conteúdos X, Y, Z. Só que a gente não mergulha mais. O que a literatura faz com a gente, né? De você estar lá lendo assim, eu sempre lembro que uma vez eu estava lendo assim e eu não fui percebendo o quanto que meu braço estava dormente. Porque eu estava num outro lugar, num outro universo, né? Você lê aquele um dedo de página do livro e você fala assim, caramba, onde é que eu estava? Você é completamente absorvido por aquele outro universo pelo agrupamento de letras. E eu acho que o que aconteceu com a gente com a vida digital é que esses estímulos que vão estilhaçando a nossa atenção, está todo mundo com a atenção estilhaçada. Né? A gente não consegue mais correr uma página de texto, está cada vez mais difícil. Para mim também, tá, gente? É uma doença coletiva, tá? Estamos todos estragados. Mas vamos dar as mãos. Não, porque a gente, às vezes, se sente muito sozinho, com aquela pilha de livros crescendo na nossa mesa, a gente querendo fazer tudo e acabando todos os dias com essa sensação de dívida com a gente mesma. Não li, eu não vi. Por quê? Porque você no meio leu o jornal, você leu outra mensagem que o outro mandou, você respondeu naquele grupo. A gente está sendo a nossa atenção está pulverizada. E eu acho que o teatro ele é um lugar hoje que eu tenho a utopia que ele talvez vire o lugar cada vez mais precioso, porque ele propõe um mergulho. Tem gente que olha no celular. Tudo bem? A gente estava esperando vocês. Podem chegar. O teatro propõe essa... Tem gente que olha de vez em quando no celular no teatro, mas ele é um lugar que não é que nem show, né? Que você está vendo lá o show do Caetano, você fala, minha amiga adora essa música, gente. Aí você filma para sua amiga, para dar para sua amiga depois
mandar para ela. Você não viu a música que te toca tanto, que te lembra da tua amiga, você filmou para mandar para sua amiga, às vezes você nem manda, você não vê aquele vídeo depois. Você filmou assim, foi no show da Caetano e filmou 5 vídeos para você mandar para fulano, para cicrano. E o que acontece? O teatro é meio constrangedor, a pessoa pode até... tem gente que faz. Ficar filmando. Mas o teatro ele vai te deixando assim, ó, com a história, né? Você é capturado pela história, pela narrativa. E eu sinto que eu tenho uma reação de plateia que eu adoro, que ela não chega a ser um riso, tampouco um silêncio, uma tensão. Uma espectadora ouve com atenção. Que ela é um negócio assim, ó. Tem um barulho. Que eu chamo essa reação de obrigada por dar palavras àquilo que eu sinto e não sei dizer. Que é uma função da literatura, às vezes. Às vezes não, a maioria delas. Mas que talvez muita gente esteja sem ela. Quando você lê uma poesia, a poesia ela tem um negócio de uma coisa imediata, né? Eu falo assim, não fica lendo tanto meme. Lê uma poesia. Aliás, hoje em dia eu estou fazendo um trato comigo mesmo. Já vou dar a dica aqui, estou misturando tudo, tá, Afonso? Me corta, me ordena. Mas é assim, ó. Eu acho que a gente precisa fazer uns exercícios, né, contra o celular. O celular é incrível. Eu não quero largar meu celular, ninguém aqui quer. Já virou meu órgão vital fora do corpo de todos nós. Mas eu agora estou tentando fazer uns exercícios. Um exercício muito bom. Não pode levar celular para o banheiro. Que nem avião. Não entra, não pode. Tem gente que não faz nada. Assim. Mas, leva para o banheiro, nada acontece lá. Pois é, virou quase... O problema é que assim, você não leva celular... Quando você acorda, já vai e leva o celular para o banheiro, ou você aproveita aquele tempinho no banheiro. E eu vou te falar uma coisa. Ponha livros de poesia no seu banheiro, porque a poesia ela tem uma função de meme, de post, porque ela é curta, e ela te diz tanto daquele jeito. E assim, eu sempre fico pensando, né? O poeta, ele não fica ali 3 anos para fazer um soneto. Né? Ele tem um rompante e faz um soneto, né? Não é mais ou menos assim? Não sei, estou falando uma heresia? Não. Ele não fica pensando naquele soneto 3 anos. E aquele soneto ele tem um imediatismo de alma, de uma função de explosão que é muito melhor que um meme, que um post, que um texto legal de alguém na internet, porque ele tem a abstração, que a gente está com muita falta dela, né? A gente precisa urgentemente exercitar a musculatura da nossa imaginação, eu fico pensando, e a gente está sendo arrastado nesse rio caudaloso aí, então tem que fazer uns exercícios contrários. Fiz esse trato comigo mesma. Acordo, não posso pegar imediatamente o celular. Tenho que ir para o banheiro sem celular. Todo banheiro é sem celular. E eu vou te falar uma coisa. Um Drummond, numa sentada, te salva muito mais do que uma passeadinha no Instagram. Muito mais. Ele tem a capacidade de te dar alguma coisa, de te dar palavras para aquilo que você não consegue dizer. E mais, você não precisa concordar e discordar, que é o nosso problema com a rede social, né? Que virou esse fórum, esse tribunal, eu chamo a rede de escola de juízes. Sem querer, a gente está todo mundo sendo treinado a ser juiz, julgador, concordo, discordo. E é aquele show de opinião e tem tão pouca história. Acho que a gente vive muito essa síndrome, sabe, Afonso? Assim, muita opinião para pouco fato. E quando alguém te conta uma história, uma vivência, uma narrativa, você é capaz de chorar com a pessoa, né? Se alguém te conta uma história muito emocionante de vida, você é capaz de chorar.
quando uma pessoa te dá uma opinião, você só chora se você divide com ela uma vivência que provocou aquela opinião. Mas a pessoa não te dá a vivência, ela só te dá a opinião. E aí a gente vai importando opiniões alheias e fazendo fundações em terrenos tão frágeis pela falta de vivência daquilo. Né? E aí virou muita opinião, né? Na rede a gente fica... Eu acho que a gente tem que se proteger de algum jeito. Então, eu tento, assim, antes de dormir, né, fazer uns tratos comigo mesma também, porque é um negócio viciante, é super maravilhoso. A gente vê os dois, assim, a gente conversar de vez em quando, os dois iam para o celular. Conversa um pouquinho, daqui a pouco nenhum pede licença, não, os dois vão para o celular. E virou um modus operandi. Que ela reclamou da viagem que eu peguei o celular? Tem reclamação. Não, é que eu falei uma coisa para ele, eu tinha acabado de falar. E ele estava naquele grau de atenção 50%, porque estava meio cá, meio lá. Aí ele veio e me contou o que eu tinha acabado de dizer. Você acha que ela deixa passar? Aí eu virei e falei assim, isso é você nesse celular, Afonso. É isso, está todo mundo assim. Não tem jeito pra gente. Mas eu nem sei se eu... Foi uma viagem de 3 horas, conversamos sobre muitas outras coisas, viu, gente? Muitas, mas a gente conversou muito. Mas, Denise, fala de um pouquinho, eu vou puxar um pouquinho para o teatro, porque me interessa muito que você conte a experiência dos seus dois mais recentes espetáculos. Sabia que eu não tinha respondido. Ó. Exatamente. Voei de balão. Porque eu sinto que são livros que estão escritos, gente, ajuda, pelo amor de Deus, estão escritos na sua cabeça. Eu falei você não os colocou em texto, porque, bem, conta. O Afonso virou para mim e falou assim, mas eu falei assim, não, Afonso, meus livros... Sabe onde eu escrevo? Aqui, ó, nesse teclado aqui. Ó. Porque eu acabei escrevendo assim mesmo, ultimamente. Porque a gente fez teve um espetáculo que eu fiz em 2019, que depois eu parei 2 anos na pandemia, eu voltei agora, que chama Eu de Você, que a gente fez em cima de histórias reais. A gente fez uma requisição pela rede social, um vídeo que eu fiz que eu falava. O próprio texto que eu escrevi para falar o vídeo já é um texto. Tá bom, vou publicar também. Não, mentira. Mas o próprio texto era assim. A minha próxima peça vai se chamar Eu de Você. Eu quero subir no palco para contar a sua história. Eu quero calçar os seus sapatos, quero olhar pelo seu olhar, trilhar o que você trilhou. Pode ser um pedaço de cena, uma noite, uma fala, um encontro. Não precisa ser uma história inteira. Eu quero ser eu de você. A ideia do título dessa peça é exatamente vestir o outro. Vocês receberam quantos textos? A gente recebeu 300 histórias, quase 300. Foi difícil essa seleção, porque acabaram ficando as histórias mais comuns. O que não é uma boa história? O que é uma história ruim? É muito difícil, porque todo mundo tem uma boa história. Se você puxar, se você trouxer para cá ou para lá, as pessoas... E eu acho que uma das coisas mais bonitas dessa peça é que, quando a gente selecionou, no início a gente tinha, sei lá, umas 30 selecionadas, a gente foi vendo uma coisa acontecer, que as histórias mais pitorescas, que tinham acontecido, elas foram saindo naturalmente e foram ficando as histórias que poderiam acontecer com todos nós. Né? Uma professora que encontra um aluno anos mais tarde que ela não compreendeu e ela encontra ele na rua e ela pede perdão. Né? Um rapaz que passa a colocar música e percebe que a música modifica a mãe com Alzheimer. E ele começa a usar a música. Então, são coisas... São histórias que tocam muito as pessoas em algum ponto. Então, virou um negócio fascinante, porque, quando eu estava ensaiando, eu comecei a contar. E uma vez o Luiz dirigindo, falava, conta a história do seu pai. Então, eu comecei a trançar a minha história com a história das pessoas, mas a ideia inicial da peça era justamente trançar a história muito cotidiana
com Drummond, Clarice, Leminski, Wisława Szymborska, como a gente, que eu estava lendo a Wisława e eu sou encantada com ela. Então, trançar a vida cotidiana com literatura, poesia e música. Tem uma banda em cena. O que acontece? Eu improvisando ali, então, quer dizer, o texto que eu estava escrevendo em improviso. Teve um dia que eu improvisei 40 minutos. E aí Vocês acreditam que não tem texto? Não, porque Está tudo na cabeça dela. Não, tem texto. Já foi transcrito, mas Primeiro, depois de hoje, duvido que seja o mesmo. Pois é. Não é. Se eu tiver que ler o texto hoje, eu vou me atrapalhar, porque não é mais aquele. O que eu tenho decor na minha cabeça é diferente. Porque é uma peça que, como eu escrevi, eu fui modificando. Eu escrevi. Então você escreveu? Eu escrevi na língua. É isso que eu falei, eu escrevi na boca. E eu preciso escrever, está escrito, mas ele tem que ser atualizado sempre, porque é uma peça em movimento, assim. Não mudam as histórias, mas muda a maneira de dizer. Tem uma parte que eu deixo solta para cada vez eu ser realmente um... E é uma peça em que a plateia participa comigo. É muito bonito, uma experiência, talvez a experiência mais linda da minha vida. E o que aconteceu com essa peça? Acaba a peça, vem uma fila de pessoas, enfim, querendo tirar foto e tal. Espectadores acompanham atentamente. Mas o que elas fazem? Elas me contam novas histórias, que aquelas histórias suscitaram nelas. E quando a gente recebeu, são histórias melancólicas, porque quando a gente fez a requisição das histórias, o vídeo, era final de 2018, né? Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, a gente estava muito triste. E, né, para a gente, nós artistas, então, foi uma coisa muito... E aí veio aquela mostra de textos, de histórias melancólicas, eu não sabia o que fazer com aquilo, que eu falava, eu não quero fazer um espetáculo triste, já está todo mundo triste, eu vou ficar fazendo um espetáculo triste, como é que a gente... Aí a gente se colocou um desafio que era como tratar com leveza da vida dura. Porque tem um negócio que eu acho que a arte é capaz, que é te fazer ver, apesar de todas as adversidades, a beleza da existência. Por que a gente não desiste? Já que é tão ruim. A gente não desiste, um ou outro desiste, vá. Mas a gente não desiste. Existe uma beleza qualquer nesse jogo. A gente quer estar aqui. Existe um fascínio em estar aqui. A gente tem uma luzinha de esperança, mesmo quando a vida está dura demais. Então, o que uma pessoa que vive com arte, eu acho que ela tem o privilégio de perceber essa faísca da beleza. Eu sinto que, com Eu de Você, a gente recebe uma história muito banal de alguém, uma história muito comum. A gente pega e embrulha essa história no papel de beleza, no papel de presente da beleza, da arte, né, da poesia, e a gente devolve para a mesma pessoa e fala, olha o que você viveu. Olha como a sua vida, apesar de todas as adversidades, é incrível. Olha, aí, mais do que isso, às vezes, assim, Wagner, que é o menino que conta a história uma hora da peça, o Wagner, ele escrevia na carta dele assim, vamos falar isso, né, já que eu vou falar do texto. Ele escrevia assim, que teve um dia que ele botou uma música para a mãe e ele viu que o olhar dela mudou. Ele botou uma música, a mãe dele tinha um olhar parado, um Alzheimer avançado, e o olhar dela mudou. E ele falou, tem um brilho no olhar dela. Ele vai tentando outras músicas, colocou outra música, até que... Porque é muito bonito isso. Aí, quando ele vai se empolgando com aquilo, ele falava assim... O público acompanha o papo. Um cara de Uberlândia, ele. E ele escreve assim, eu me acostumo com as tempestades, mas eu não posso com o tempo nublado por muito tempo.
Oh, um poeta cotidiano sem saber. E o que ele fazia? Ele falava assim, os temporais continuam, mas eu não posso com o tempo nublado por muito tempo. E uma hora ele fala assim, peraí, porque ele dá para a mãe ver um álbum de fotos. Ele começa com a história da música, na verdade, assim, porque ele dá para a mãe olhar um álbum de fotos e ele pergunta quem é essa, quem é essa. Quando ele aponta para ela canta. O nome dela é Yolanda e ela canta Yolanda, Yolanda. Aí ele fala, eu fui tomado pela esperança, minha mãe estava cantando o seu nome. A música com que era homenageada em todas as suas festas de aniversário. Não era uma cura, nunca seria, mas era uma alegria. Tentei lembrá-la de outras músicas. Aí eu vou cantando. Bésame, bésame mucho. Aí, unforgettable. Canto outras 3 músicas até que ele fala um brilho no olhar, outro brilho, outro brilho. Eu vou crescendo nisso até que eu disse que ele fala. Aí eu entro num Drummond. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia e rompe o asfalto. Faça um completo silêncio, paralise os negócios. Eu garanto, uma flor nasceu. E emendo no texto dele. As paredes da minha casa são brancas. Entra vento pela janela. Tem uma árvore do outro lado da rua. Tem uma mangueira no quintal. O meu pai fez a barba. Minha sobrinha está fazendo natação. E ele começa a falar de coisas muito cotidianas. Aí, o que eu digo, nessa trança de poesia com a carta do Wagner, comigo mesma, cantando, lembrando de músicas, se o Wagner... Eu estou dizendo para o Wagner, Wagner, olha que se você tivesse esse Drummond aqui para falar nessa hora. Porque eu sei, é aquilo que eu falei lá quando a gente estava no Fliarachá, que se você tem uma música do Chico, um poema do Pessoa, um conto da Clarice, a Conceição Evaristo, aquele conto, esses poetas maravilhosos brasileiros todos, escritores, essa fartura que a gente tem literária no Brasil e de música, que riqueza é essa que a gente tem, né? Para carregar debaixo do braço, para quê? Para você sofrer bonito. Quando você está lá chorando... Um espectador sorri com a fala de Denise. Mas você está chorando e fala assim, é igual aquela música do Chico. E quando canta. Canta chorando, mas o que vai te fazer feliz? O Chico Buarque sentiu a mesma coisa que você. Só que ele escreveu aquele negócio que te dá voz hoje e que te alivia em beleza. Essa que é a coisa. A gente pode sofrer, mas se na hora que você sofrer atento e tiver um poema, uma música, um conto que te lembre que você faz parte desse negócio que chamam de humanidade, você tem o que a Simone de Beauvoir fala no texto, um dos textos que eu falo na peça, você tem o consolo da fraternidade. Tem esse texto da Simone de Beauvoir, que eu gosto de repetir, que ela fala isso, né? Que a gente, através da arte, nós universalizamos essas experiências doloridas para que o público conheça, nos seus sofrimentos individuais, o consolo da fraternidade. Essa é uma das funções essenciais da arte. Superar a solidão, que é comum a todos nós e que, no entanto, faz com que nos tornemos estranhos uns aos outros. Eu acho isso, para mim, quase uma reza como atriz. Obrigada. Obrigada. Mas fala da coisa do Tony, é tão bonito
esse Então, pedido. o Eu de Você, que é um dos livros que eu tenho na cabeça, é da gente publicar o texto, publicar as histórias. Uma espectadora ouve atentamente e outra grava com um celular. Fila depois, as pessoas contando, tudo que as pessoas ficam tocadas com essa peça. Acontece uma coisa muito bonita, que são as pessoas escrevem textos, ensaios. Eu tenho coisas que as pessoas escreveram a partir da peça e me mandaram que são incríveis. Então, essa peça virou eu sou uma pessoa animada, vocês já veem. Imagina eu fazendo essa peça, virei uma pessoa duplamente animada. Mas aí o Tony Ramos, nosso querido Tony, que a gente tinha feito A Mulher do Prefeito juntos, com direção do Luiz também. Luiz Vilaça, meu marido, dirigiu a peça, dirigiu A Mulher do Prefeito, dirigiu o Tony num filme lindo, também eu faço uma participação, o 45 do Segundo Tempo, que também está lá na Globoplay. O Tony, um amigo, aí foi ver a peça em São Paulo. Tempos depois, quando a gente foi para o Rio, ele foi de novo. Aí chamou a gente para jantar. Aí estavam lá, eu, o Tony, o Luiz e a Lidiane, mulher do Tony, e o Tony, a Lidiane, tem que contar direitinho a cena São inteira. maravilhosos os dois. Né? O Tony é uma das pessoas mais elegantes. Não, o Tony Eu te contei que ele Tony não existe. Ele existe, eu estou lá com ele, mas ele fez a narração do Saramago quando eu trouxe o Saramago. Que lindo, uma das vezes. E ele fez agora a Adélia Prado. Adélia. Incrível, incrível. E ele virou para a Lidiane uma hora e falou: fala ou não falo? Aí ela fala, Tony, uma mulher maravilhosa, sábia, despachada, assim. Aí ele falou assim, não, aí ele fez essa proposta para a gente, que ele disse que ele vendo a peça, ele foi ver de novo, que ele ficou perturbado, a palavra que ele usa. Eu adoro essa palavra, porque essa palavra faz parte de uma frase que eu adoro, que é: a arte serve para perturbar os acomodados e tranquilizar os atormentados. E aí ele falou, eu fiquei perturbado. E eu queria, vocês topariam fazer uma coisa juntos comigo, assim? E aí fizemos o Que Só Sabemos Juntos, que é a peça que a gente está em cartaz lá em São Paulo, terminando a temporada em São Paulo. Vamos para o Rio agora, vamos para Belo Horizonte. E o Que Só Sabemos Juntos também foi uma peça assim, escrita. Não, que é uma peça que a gente tinha... Eu acho que o que as cartas foram no Eu de Você, para fazer os links com textos, a gente tinha alguns textos já que a gente queria falar sobre coisas que a gente queria dizer. Então, eu tinha lido muito a Bell Hooks, né? Então, a gente tinha uma coisa que a gente queria dizer, mas o texto foi escrito. Esse, então, O Que Só Sabemos Juntos, foi mesmo escrito mesmo. Uma espectadora acompanha pensativa. Naquela sala, todos fazendo links e falando das suas experiências. É muito bonito, uma trança de memórias minhas, com a do Tony, com a do público. A gente pergunta para o público sobre as suas casas de infância. Eu sei que é fascinante o que tem acontecido com esse teatro que a gente resolveu fazer, que requisita a presença, que a gente estabelece uma relação com a plateia verdadeira, sem medo Sem medo para ela. Porque ela vai na plateia, senta do lado, conversa com a pessoa, fala negócio, a gente morre de medo. Não, mas a gente é uma coisa que você vai realmente... O espectador acompanha com atenção. Eu sempre fui uma menina que ia minha avó falava, você vai na padaria e volta com uma história. Eu sempre fui na padaria e voltei com uma história. Vou no mercado e volto com uma história. Converso com o motorista do táxi. Eu sempre fui assim. Porque eu acho muito fascinante, né, Afonso, a vida. Os dias, né? Mas é que tem que ter disposição. Disposição de puxar, porque está todo mundo meio embotado. Você acha que a sua história não tem graça... O outro acha que, né, não vai para a página 2 da conversa, né? Fica ali naquela primeira. Quando você peça um fui, por que você veio para cá, para Paracatu? Mas por quê? Porque eu vim trabalhar aqui, né?
Aí vem, não, mas por quê? Mas o que você faz? Não, mas sua mãe ficou lá. Não, quando você vai ver, vem a história ali no meio, né? É bonito, né? A gente tem que. A peça também fala sobre isso, essa coisa da escuta. Escutar é um negócio que a gente também treina. Você sabe isso, você faz isso, só ele. Eu falando, escuta. Fica com o celular na mão, vai ficar com a escuta pela metade. Né? Eu já coloquei do ladinho. Estou no maior nervoso aqui para pegar, mas não vou pegar, não. Não pega. Agora não, que o público está aí. Depois eu até finjo que eu não vejo. Eu tenho uma equipe já que manda mensagem. Larga o celular. Gente, falando nisso, perdão, desculpe, mas eu queria agradecer Luana King Ross pelo patrocínio do Sempre um Papo aqui. Digo de coração que é a primeira cidade, a única cidade que esse ano eu estou fazendo. Paracatu, faço com muito gosto. Virei a todos os eventos. E nós temos mais 6, né? Mais 6 eventos até o final do ano. Não posso contar quem virá. Inclusive porque a pessoa que eu convidei não aceitou ainda, mas vai aceitar. e antes tem o Flip Paracatu, né? Mas, Denise, voltando ao assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de como é que a literatura se insere na sua vida, não no trabalho. Se bem que sua vida é tão misturada com o trabalho que é toda a mesma coisa. Por exemplo, você escolheu Brecht, e não foi só um espetáculo, né? Como é que foi a escolha de Brecht? Espectadores ouvem Denise atentamente. Muito. Quando eu tinha lido Brecht na escola, mas depois eu acho que tem 2 divisores de água na minha trajetória no teatro. Eu acho que aconteceu um negócio comigo, que eu fazia o retrato falado há muito tempo, eu tive filho, tenho 2 meninos, um depois do outro, quase gêmeos, diferença de 1 ano e meio. Então, os meninos pequenos, eu gravava o dia inteiro o retrato falado, não ia chegar em casa e falar assim, agora a mamãe vai para o teatro. E aí eu fiquei 7 anos sem fazer teatro, nunca tinha acontecido isso. Quando eu voltei, eu queria alguma coisa muito sensacional. Fiquei lendo, não achava nada que me falasse a alma para eu voltar a fazer teatro. E aí eu não achava, eu li A Alma Boa de Setsuan. E aí aconteceu comigo uma coisa que não era mais uma peça legal que eu queria fazer, porque eu achava legal aquele personagem, ou achava a peça engraçada, ou achava que as pessoas iam se divertir. Eu tinha uma necessidade de dizer aquilo que aquela peça dizia. Brecht. E eu fiquei... aquela peça falava de uma coisa que eu sempre quis dizer. Quando eu subi no palco, quando eu fiz A Alma Boa, eu fiquei tão imbuída daquele autor e achar um autor que dizia o que eu queria dizer, que dava palavras para aquilo que eu não conseguia dizer, né? Me fez subir no palco com muito mais vontade. Na arquibancada, espectadoras acompanham a fala de Denise. Muitas coisas do Brecht. Foi quando eu li o Galileu depois. Aí eu fiz ainda Sem Pensar, outras peças. E eu tinha lido o Galileu na época do Alma Boa, que a gente fez uma leitura de várias peças do Brecht. E quando eu li o Galileu, eu falava assim, gente, é incrível. Era uma das coisas mais incríveis que eu tinha lido de dramaturgia, porque é uma peça que o pensamento corre com humor. Eu acho que uma das funções do humor sabe quando você abre uma estrada? Uma estrada não, quando eu tinha aquela já vai contar uma história, Denise, meu Deus do céu. Eu tinha um tio que quando a gente ia em Minas, Carangola, meu pai era de Carangola. E aí, quando a gente ia lá uma vez por ano, e eu tinha um tio que ele tinha um sítiozinho, e ele tinha nesse sítio uma cachoeira maravilhosa nesse sítio. A gente, criança, queria ir para a cachoeira quando chegava lá. Ele não ia à cachoeira há meses, e ele ia abrindo uma picada na estrada com facão, assim, fazendo uma picada para a gente andar. Eu adoro essa imagem, porque eu acho que o humor, para a gente chegar na cachoeira, que ele nunca ia, né? E para a gente era o maior deleite, era a Foz do Iguaçu. E ele, essa coisa de você abrir a estrada, é uma imagem que eu tenho, que o Brecht faz isso com o humor. Eu acho que o humor ele serve para abrir
a estrada para o pensamento correr. As pessoas falam, eu gosto das suas peças porque a gente ri, a gente nem sente que está pensando. Porque pensar dói, né, gente? A pessoa nem sente que está pensando. É isso mesmo. Engana eles, a gente faz. Mas é porque a gente... Porque eu acho que tem uma coisa que as pessoas falam assim, é por isso, para ficar mais leve, que você faz assim? Eu falo, não. Eu faço que nem o Brecht. O Brecht tinha uma fala que era divertir para comunicar. Por quê? Porque a gente não ri daquilo que a gente não entende, né, Afonso? O humor está completamente ligado à inteligência. Você, para entender a piada, você tem que pensar, você tem que entender, senão você não ri. A emoção, eu sinto que é um negócio mais difuso. Você não fala assim, eu me emocionei naquela hora, tem o timing da emoção. A plateia ouve atentamente. E o humor, você sabe que aquela hora, você sabe quando você está em cena, perdi a piada. Porque é um timing. Então, o Brecht, eu encontrei o autor da minha vida porque ele escreve em timing cômico. Você vai rindo e vai pensando. O Galilei, convido vocês a ler A Vida de Galileu, de Bertolt Brecht. É um texto que é uma das obras-primas da dramaturgia, porque é uma peça que é o show do argumento e réplica. Quando eu li aquele texto, e diz o que diz, né? Que é assim, eu acho que hashtag somos todos Galileu. Por quê? Todos nós vamos nos vender de algum jeito. A gente precisa fazer concessões porque a gente inventou viver nessa sociedade pautada pelo que rende, pelo que dá dinheiro. O ganha-pão vai ser o fiel da balança da nossa vida. Mas eu sempre, Denise, eu aqui, me perguntei até onde eu me vendo. Antes de ler o Galileu. Eu sempre pensei comigo que você precisa riscar o chão e falar, daqui eu não passo. Porque, senão, você atendendo demandas na vida que a gente inventou viver, você pode se danar, mesmo fazendo uma coisa que você adora, como a minha profissão. Espectadoras acompanham com atenção. Mas a gente inventou viver de um jeito que sucesso não significa felicidade. É estranho, né? Mas a gente fez esse negócio. Então, você tem que ficar muito atento. E o Galileu era a peça que falava disso. Esse homem que precisou negar tudo aquilo que o alvoroçava por dentro, que ele descobriu, que ele conseguiu provar, né? Que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, e ele teve que negar para todo mundo. Até onde você se vende? E tem um pedacinho da história do Galileu que me falava muito ao coração, que era o fato dele, depois de negar, depois em prisão domiciliar, que ele fica sendo vigiado pela Inquisição em prisão domiciliar, ele escreve a obra máxima dele, que foi a que ficou para a gente, que é o I Discorsi. Ele escreve uma cópia e entrega para a Inquisição uma folha, e a outra, ele, escondido, escreve à luz de vela, quase cego, e guarda, e manda essa cópia para Holanda, onde ela é publicada, resguardada, longe da Inquisição, e é o que a gente sabe dele até hoje. Mesmo depois dele ter negado, ele ainda era Galileu e achou uma brecha de existência ali. Esse texto tem uma coisa tão linda para mim, que ele falava assim, na brecha de luz das noites claras, e ele quase cego, ele escreve essa segunda cópia que faz o legado dele chegar até nós. Então, essa peça falava muito para mim, falava como alma boa. Só que era o Galileu.
não tinha muito papel para mim. Aí falou, faz sua filha dele? Eu quero dizer esse texto. E aí eu fui fazer o Galileu. E isso foi uma experiência muito louca, porque era uma ideia, essa que vos fala, essa menina magrinha, fazendo um cara corpulento, que gostava de comer, que envelhecia, ficava cego. E eu ficava falando, meu Deus, que é Mas remédio. você fez literatura em cima disso, porque você recriou o texto dele. Depois, na pandemia, quando eu fiz a Arte da Dúvida, aí eu escrevi o meu texto trançado no texto. O espectador assiste atentamente. Tem uma coisa também que eu acho que esse meu ser escrevente vai aparecendo, né? Depois de certa hora, e tudo que eu monto, eu traduzo do original com a Christine Rohrer, que traduziu Brecht, e do Remat, que era do alemão. Mas qualquer peça que eu vou fazer hoje, eu vou tentar achar um tradutor do original, porque tem uma coisa, Afonso, que eu acho que assim, eu talvez seja obcecada pela comunicação. É isso que o teatro me deu. Eu fico muito feliz de fazer chegar uma coisa que parece hermética em qualquer pessoa. Não existe. Eu sempre, quando eu estou ensaiando, eu falo, não precisa ser fácil, tem que ser claro. Não precisa facilitar. Eu acho, inclusive, que a gente perde muito com modos de produção da nossa cultura que tentam ser populares, menosprezando a inteligência do público. As pessoas são muito capazes. Mesmo pessoas que não têm formação, educação formal, as pessoas têm uma intuição, a gente tem uma coisa muito capaz, muito inteligente, brilhante. Ninguém precisaria menosprezar a nossa inteligência para que a gente aderisse às coisas. Mas há, sim, hoje, um empobrecimento subjetivo muito grande, um empobrecimento intelectual muito grande do que nos foi oferecido, com degraus desse tamanho para subir, quando esses degraus poderiam ser muito mais altos, que te levam, me dá uma mão aqui. A coisa que eu mais fico feliz é quando eu falo assim, você gostou? A plateia assiste Denise. Que é uma peça que eu fiz durante 6 anos. Era uma peça muito popular, um texto muito bom no estilo do Caruso, porque era uma peça, um vaudeville, muito engraçado, com piadas muito boas, um miolo muito bom. Era um teatro popular. Se eu fosse atender ao chamado eu quero agradar o público, ponto, eu talvez estivesse fazendo o Trair e Coçar até hoje, que durou muito tempo. Mas o prazer que eu tive de falar assim, você gostou do Trair e Coçar? Vem cá ver um negócio que eu tenho para te mostrar. E eu vou levar essa pessoa para ver Alma Boa de Saint-Saëns, do Brecht, que tem um pouco mais de elaboração do caminho do pensamento, nada mais. E a pessoa ri também. Por isso que eu acho que eu gosto tanto do Brecht, porque ele se faz valer do humor. As pessoas falam para mim, você sempre faz comédia? Eu falei assim, não sempre faço comédia, eu acredito no humor. Eu acredito no humor como esse ingrediente transgressor para a comunicação. Né? Então, eu vou fazer uma cena, eu vou contar uma historinha, tá? Por favor. Estou falando muito? Me corta. Não vou cortar, não. Tem uma coisa, é uma coisa engraçada, mas é uma coisa boa. Tem uma categoria no público de teatro que eu chamo de os maridos arrastados de domingo. Sábado, não? Sábado é pior, não, é domingo. Eu vi acontecer uma coisa, porque eu recebo o público na porta desde o Alma Boa de Saint-Saëns. Eu ficava lá na porta, o elenco todo, distribuindo o programa, falando boas-vindas para as pessoas e tal. Aí você vê chegar aquela senhora... Arrastando o marido. Arrastando o marido. Por que você vê que ele está arrastado? Porque ele está bem sisudão, bem sisudo, assim. Aí ela chega na porta do teatro e fala assim, lembra dela, é aquela. Lembra aquele do retrato falado, aquela engraçada, do Auto a Compadecida. É que você chama mesmo? Aí, não, ela sabe. Lembra dela? Aí ele fala,
Uma espectadora ri da fala de Denise. Ela chamou ele para ver aquela comédia. Ele não queria vir. Tô brincando, tá, gente? Mas a grosso modo. Ele combinou com ela que se ele visse, se ela deixasse ele ver o futebol, depois ela levava ela ao teatro. Vai. Então ele chega lá. Ele não queria estar ali. Está na cara dele que ele não queria, está no corpo dele que ele não queria estar ali. Eu vejo. Só que aí eu falo, é aquele de camisa verde. E eu olho muito para a plateia. É uma pesquisa, é muito bonitinho. Aí você vê aquele cara que não queria estar ali, que não queria vir, que acha teatro chato, que não tem intimidade com aquele negócio. Ele queria ver uma comédia, tal. Aí ele senta, vai. Mal-humorado, já de cara. Começa a peça. Aí ele fala assim para ela. Eu só fico de olho, assim, ó, imaginando o papo. Ele fala, mas não é comédia. Aí ela fala para ele, é comédia, é aquela do retrato falado. Aí entra o Ari França, que é super engraçado, já fazendo uma graça. Ele ri muito, ri dobrado, porque ele quer rir. E aí entra, a gente faz uma piadinha, ele ri a beça. Aí vai de novo, ele... Não é comédia. E aí ele vai dando uma murchada. Eu vou falar uma coisa para você, eu gosto de contar essa historinha, porque não foi uma, não foi duas. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Por isso que eu criei esse tipo que chama o marido arrastado de domingo. E aí esse moço vai fazendo assim, ó, na cadeira. E eu lá, me empenhando. E eu vou olhando para o de camisa verde, eu vou mirando ele. Daqui a pouco eu vejo ele assim, ó. Juro por Deus, é a coisa mais bonita. Ele já desistiu da peça e ele fica assim. Denise senta na poltrona, deslizando o corpo para baixo e para frente. Uma espectadora ri da interpretação de Denise. E você vê uma pessoa ser capturada por uma boa história, por um bom texto, por um bom autor. É a coisa mais linda e que me renovou a esperança num grau. Eu vi no Alma Boa de Setsuan, nós tivemos, no final de 2 anos, 220 mil espectadores. Esse número não existe. Eu tive no Berliner Ensemble, lá o Teatro do Brecht, na Alemanha, e eu falei isso para a moça que fez a visita guiada com a gente. Eu falei assim, a gente fez Alma Boa no Brasil... a gente teve 220 mil espectadores. E ela... Não existe esse número para Brecht. Quando ele escreveu Alma Boa? Alma Boa, eu 40, acho que é... Depois da guerra, não foi? Exatamente, 40... O Galileu é 56, a versão que a gente fez. Mas é aí. E aí, a felicidade que isso te dá de você ver que quando você se preocupa com a comunicação da coisa, há uma estante, né? Os autores que nós temos para fazer chegar, para fazer essas histórias chegar. Os clássicos não são clássicos à toa, e os clássicos são tidos como clássicos, é chato, é clássico, é chato. Muito pelo contrário, o clássico atravessou os tempos, porque ele carrega os nossos eternos dilemas, nunca resolvidos, e, portanto, estão ali para sempre. O ciúme, a traição, o irmão ingrato, né? Está tudo ali, sempre, rodando. A gente nunca vai resolver, os clássicos atravessam os séculos. Então, eu acho que a nossa profissão, ela talvez seja assim, hoje eu acho que o ator é esse polidor de palavras, sabe? Nós tiramos a palavra da estante, damos aquela polida para fazer a palavra chegar, né, cintilar nesses tempos em que é tão difícil, a nossa atenção está tão... Mas tem que ter amor,
né? Trabalho, dedicação, e também chamar a pessoa para ver uma coisa que ela nem sabe que gosta. Tem uma música do Gil que fala isso, eu esqueci, mas é tão bonito. Assim, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio que você nem sabe que você gosta. Não sabe, porque as pessoas estão muito preguiçosas de investigar o diferente. E as pessoas, a princípio, têm uma preguiça, vai achar chato. Não, calma, peraí, vai ser fácil, não vai ser difícil. Lê mais Uma espectadora acena em concordância. Você não vai querer parar esse livro. Insiste, né? Essa insistência de passar pelo Cabo da Boa Esperança e depois nadar de braçada, né? E a questão do livro obrigatório, né? Eu tenho um amigo que diz que o que salvou ele foi o vestibular. Porque ele não lia, eu lia pouco, e no vestibular, coisa que não existe mais, o Enem não, infelizmente não obriga mais a ter livros obrigatórios, ele leu Dom Casmurro. Foi obrigado a ler Dom Casmurro. Quando leu Dom Casmurro, nunca mais parou de ler. E isso ele já tinha seus 17 anos. Antes não tinha lido. Mas que bom que ele leu com 17 anos, porque eu vou falar uma coisa que eu acho de Machado. Machado, graças a Deus, eu também li depois Machado. Diversas espectadoras ouvem atentamente. Tem alguém aqui que nunca leu Machado, por favor, leia Machado de Assis, porque talvez tenham te dado na escola, quando você tinha 8 anos, 9, e claro que você achou aquilo chato. Porque, na verdade, é uma coisa impressionante o que é Machado. Machado de Assis, esse nosso autor, esse nosso orgulho, né, que é um autor como esse, desse tamanho, e tão conhecedor da alma humana. E a gente é obrigado a ler na escola com 9 anos de idade, gente. Está errado. Não afugenta Machado. Eu acho que tem muito isso, né? Essa coisa de achar livro chato, né? Eu me lembro de uma coleçãozinha que tinha, quando eu era menina, que chamava Para Gostar de Ler. Você lembra? Que era, assim, um pouco de Drummond, um pouco... Contos, por sinal, hoje a Folha traz uma página inteira com o Jiro Takahashi, que foi o editor que criou o Para Gostar de Ler. É. Ele criou uma geração de leitores porque ele fez livros com pequenos contos, pequenas crônicas, lembra? Exatamente. Esse sabor da literatura, saber ler a coisa... Quando você lê a coisa certa na hora... O que é a coisa certa também, né? Não desistir de ler. Estou falando muito. Você lembra que a gente combinou de você falar uma das crônicas? Estava pensando. Então. Tá bom. Não, aí o Afonso veio me falando no carro, assim, porque, assim, esses 2 livros que eu tenho, que nem existe para estar aqui mais, porque está esgotado, e eu também nem gosto de ler, porque faz tanto tempo que eu acho que eu escrevo melhor hoje. Também, né? Mas, agora, nessa última peça, eu resolvi botar a mão no teclado mesmo. E eu escrevi um texto que aí eu posso falar aqui para vocês um pouco, para a gente... que é uma ideia que me vem à cabeça. Pode levantar, se quiser. Eu vou levantar. Fico com vergonha. Não. A Denise sentada é inusitado. Ela não eu já levantei várias vezes. Já quase levantei. Não, mas deixa eu sentar primeiro. Mas é que essa ideia, né, que me fez fazer... A plateia acompanha com atenção. Nos propôs fazer um exercício, eu e o Tony, de cada um falar de si um pouco, né? Seria esse final, falar de si. Assim. E o Tony fala um texto muito bonito, que ele fala desse homem que hoje precisa se rever, desse homem que precisa entender o quanto de coisas que... É muito bonito esse texto que ele fala, né? Que ele quantas vezes eu disfarcei a minha insegurança no verniz frágil das convicções fictícias. Quantas vezes tantas coisas absurdas passaram pelo meu crivo. Né? Esse homem, a gente fala disso na peça, né? Esse homem patriarca, esse homem centro do mundo, que precisa realmente se rever.
né? E esse texto que o Vinícius escreveu para o Tony falar é muito bonito, e no final ele fala isso, que ele entra no cinema da infância dele, que uma hora da peça ele fala da infância, e ele, ao invés de ver o filme do Oscarito que ele vai ver, projeta na tela o filme O Que Eu Não Vi. E ele começa a ver todos os absurdos com os quais ele compactuou na vida. E aí ele fala no final assim, mas vendo esses absurdos, vendo aquilo projetado ali, talvez eu vou chorar, eu vou A plateia acompanha a fala de Denise. Me envergonhar. Mas talvez, se eu me envergonhar, eu possa me orgulhar de estar acordado, de não ser mais indiferente a mim e aos outros. Isso significa que eu estou aqui, que eu estou vivo. E se eu estou vivo e estou aqui, ainda dá tempo. Isso é o que o Tony fala, e eu falo para ele, ainda dá tempo. E aí eu entro no meu, que é, se eu tivesse que escrever a minha biografia, eu ia escrever um parágrafo para aquilo que eu fiz e outro para aquilo que eu sonhei. Ou então, não sei, eu acho que eu organizaria em 2 volumes. Mas será que leriam o volume dos meus sonhos? Do que eu só imaginei? Do que eu não fui? Como não fui? E eu andando por Paris, cansada, depois... Na arquibancada, uma espectadora de braços cruzados acompanha a fala de Denise. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente conquista, que a gente rende. Como não vai estar na minha biografia eu nadando no Tietê limpo, com os meus filhos, a água gelada, as pessoas deitadas no gramado em volta? Se essa imagem é tão forte na minha retina quando eu olho pela janela do carro na marginal engarrafada. Não contam as boas respostas que eu dei para os sapos que eu engoli, mas que só vieram à minha cabeça já deitada no travesseiro? As linhas que eu não escrevi. Minha mãe, jovem para sempre, fumando e rindo no sofá. Uma espectadora grava com o celular. Aquela que eu imaginei. Eu já dei aula de inglês, já surfei ondas imensas, já morei numa comunidade hippie, adotei 5 filhos, fui taxista, toquei violão, já galopei num cavalo no pelo, segurando na crina, no galope, sem sela. Não são todas essas imagens incríveis da minha vida? E as imagens... Aí é porque assim tem uma hora da peça que eu falo que eu já galopei num cavalo sem sela, no pelo só. É verdade, mas aí eu misturei com o que eu só imaginei, só para entender. E tem uma hora na peça que eu falo dos filmes que a gente projetava na parede da casa da minha avó, feitos pelo meu tio com uma câmerazinha Super 8. Então, eu via a minha vida projetada, a nossa vida projetada nessa casa do subúrbio, da casa do Lins Vasconcelos, onde eu fui criada, que a gente via a nossa vida projetada na parede. Tem isso na peça. E eu falo, e as imagens do meu futuro que eu via na parede da casa da minha avó quando acabavam os filmes? O meu futuro imaginado também não faz parte da minha memória? Não são hoje as minhas lembranças do futuro que me dão a saudade do que eu não vivi? Eu tenho, vocês não têm saudade do que não viveu? Eu tenho. Você não tem? E o que eu não vi? O que eu não percebi? Os absurdos com os quais eu compactuei, sem me dar conta que seja, mas também eles não fazem parte do que eu sou. Uma espectadora acena fortemente com a cabeça em concordância. E nós aqui, essa noite? Para que volume vai? O que é exatamente real? Em que volume vai estar? No volume dos sonhos? Em que volume vai estar eu vivendo a Dorinha do Alta Compadecida, deitando com a cidade inteira, falando para cada homem que eu deitava, eu adoro um homem brabo? Será que o que nós vivemos aqui, o que eu vivi aqui como ator,
como ator, como atriz, você viveu como ator, eu falo para o Tony, você viveu como ator, o que nós vivemos como atores aqui, será que não vai se confundir no final da nossa vida, na nossa memória, com aquilo que nós vivemos lá fora, nessa tão fugaz vida real? Vida real. O que é real? Se eu sou capaz de acreditar nessa vida real, como eu não vou ser capaz de acreditar no mundo melhor que eu sou capaz de imaginar? Se eu ainda sou tão capaz de sonhar. De longe, a câmera mostra o público reunido na arena e nas arquibancadas assistindo Denise falando. Ainda dá tempo. Aí o Tony fala um texto, aí eu emendo assim, mas ainda dá tempo. Nós ainda estamos aqui. Nós ainda podemos imaginar. E a imaginação ainda é o começo de toda ação. Ou não? Nós estamos aqui. Nós ainda podemos reaprender a olhar nos olhos, a escutar. É que a gente fala disso na peça, né? A olhar nos olhos, a escutar. Nós estamos aqui. A fulana, a gente fala, que a gente brinca com a plateia, né? Fulana está aqui, cicrano está aqui, fulano está aqui. Nós estamos aqui. Nós somos 702 pessoas que saíram das suas casas, que percorreram distâncias para se encontrar aqui. Nós estamos aqui. Aí o Tony fala, e eu falo, nós estamos aqui, no teatro, esse lugar onde a gente ainda consegue esticar o possível às fronteiras do impossível. Onde a gente ainda faz esse pacto para exercitar a musculatura da nossa imaginação, para viver esse sonho comum, onde a gente se reconhece não só naquilo que a gente é, mas naquilo que a gente pode ser, na potência que nós somos juntos, no que nós poderíamos fazer juntos, no que nós só sabemos juntos. A plateia aplaude. É meio um fruto do meu otimismo obstinado. Obrigada, gente. Mas eu acho que a gente está tendo, na verdade, eu acho que eu escrevi isso porque eu sinto que a nossa imaginação, Afonso, tem uma... Ela está sendo... A gente está cada vez mais comprometendo a nossa capacidade de imaginar. E a literatura ela é o maior exercício disso, né? Eu sempre falo para os meus filhos, não, lê, porque ler é o seu filme único. Você vai ver uma série, lê um pouco, lê, porque é aquele filme que só você fez. Nenhum filme vai ganhar dessa imagem que você é capaz de fazer. Né? Então, eu acho que a nossa imaginação, a gente está cada vez mais com as imagens dadas, tudo dado, tudo tem uma imagem na frente, a gente não consegue mais lavar uma loucinha sem ouvir um podcast. Então, o que acontece assim, eu falava no outro dia para mim, Denise, lava essa panela, repara na gordura, olha o poder que tem, a gordura saindo da panela, o poder que tem uma água quente, porque senão você... toda hora põe a sua cabeça em outro lugar, porque você acha que você está perdendo tempo de lavar uma louça sem ouvir um podcast. E sem ouvir aquilo que você quer, mesmo aquela música, né? Deixa a sua cabeça voar um pouco, deixa a sua cabeça sozinha, vazia, pobre até. Abre espaço para a imaginação, porque a gente está todo dia com a nossa imaginação sendo destreinada. E a nossa imaginação ela é a maior ferramenta para o futuro. E a gente vai ficando sem futuro quando a gente deixa que estraguem a nossa imaginação. E eu sinto que uma do que a gente tem que fortalecer é a nossa capacidade de imaginar. E eu sempre achei isso, eu estava conversando isso com o Afonso, que como eu acho muito louco só levar em conta o que você... Espectadoras acompanham apreensivamente. No seu ser mental, naquilo que imaginou, nos projetos...
tantos projetos que você não fez, que você deixou na gaveta, porque você achou que eles não renderiam o que você precisava até para viver. Eles podem ser muito mais de você do que o que você fez. Uma pessoa ela pode ser muito mais em riqueza de espírito do que o que ela realizou nessa sociedade da eficácia. Tudo bem, posso ser utópica e, claro, vamos aí, tem que fazer, meu filho. Eu falo para os meus filhos, não dá mais só para sonhar, tem que fazer. A gente tem que fazer, mas a nossa capacidade de sonho, de imaginação, ela é muito preciosa, ela precisa ser exercitada e ela precisa ser levada em conta, né? Do que a gente só achar que... Mas isso vai levar ao quê? Né? A pergunta que você fala, você dá um puta projeto para uma pessoa e ele fala, mas o que você vai ganhar com isso? Seu pai te pergunta, né? Mas quanto você vai ganhar? Mas isso até render... E aí você vai deixando ideias incríveis na gaveta, que talvez até rendessem menos do que aquelas que você pôs em prática, mas que seriam de uma riqueza imensa, não monetizada, uma riqueza de espírito para você e para a tua comunidade muito maior do que aquelas que você realizou, né? Gente, faltando agradecer, né? Aqui a Fundação por ceder esse espaço para essa noite. Eu comecei contando as histórias contando história, né, do Fli Paracatu, então eu esqueci de agradecer. Muito obrigado ao pessoal por ceder o espaço para a gente fazer o Sempre um Papo, que a gente faça vários outros. Também chegando aí o Fli Paracatu, conheçam, estejam presentes, vem com a gente. Denise dessa vez não vai poder vir, mas tenho certeza que ela gostaria de estar com a gente nesse dia. Então, queria te pedir para quem quiser, inclusive, depois de tirar foto com a Denise, pode tirar aqui. Eu só sugiro que a gente suba, porque está fazendo muito frio. Falei para você trazer o casaco. Lá em cima. Eu estou morrendo de frio, vocês também. A gente suba, a Denise atende vocês, fotos de quem quiser lá em cima. Eu queria te passar a palavra para encerrar. Eu achei que a gente ia ter perguntas da plateia. Não, Denise, não faça isso. Na plateia, uma espectadora sorri. Alguém sugere? Alguém quer trazer uma mantinha para o Afonso? Uma espectadora assume o microfone. Tá vendo? Ninguém quer fazer pergunta que você falou tanto. Ih, não, mentira. Mesmo. Coragem, vai querer dar um tempinho. E talvez não seja uma pergunta, mas, primeiro, agradecer a você, porque eu acho que você trouxe aqui para a gente hoje falas tão interessantes e que toca muito, e eu percebo, assim, o que você falou, para mim são verdades, muitas verdades que você disse aí. Nós estamos nessa vida louca, nessa questão toda de redes sociais e todo esse tempo nosso tão, eu acho que assim uma coisa bem perversa. E incentivar a literatura, a leitura, é um espetáculo. Eu acho que é um papel importantíssimo que nós temos que estar ali o tempo todo reforçando isso com as pessoas, com os jovens, com os adultos e com toda uma geração. Como se chama? Meu nome é Maria Luísa, tenho um apelido de Malu e gosto muito de arte. Sou jornalista, mas agora estou morando em Paracatu, porque me aposentei, enfim, estou aqui. E vivendo esse momento tão interessante de estar vendo você nesse projeto fantástico aqui, Sempre um Papo. E, então, não é a pergunta para você, é agradecer e reforçar também essa importância da arte, né, do teatro. A gente está bem distante aqui, Paracatu já teve uma história de teatro espetacular, não sei se você conhece um pouco da história de Paracatu, e perdemos bastante nesse ponto, mas você vem reforçar, eu acho que é um grande incentivo para todo mundo aqui. Obrigada. Obrigada a você, Malu. Eu vou até transformar seu elogio, muito obrigada, mas eu vou transformar numa pergunta falando como. Como fazer essa coisa? É bom incentivar a cultura, a leitura. Não é fácil não, tá, gente? Não é fácil. Não está fácil ler um livro
eu acho que todos nós estamos sendo destreinados, então tem que insistir mesmo. Insistir um pouco, tá chato, não larga. Insiste, insiste, insiste. Insiste um pouquinho, porque quando você é pego pelo gancho, que nem o marido arrastado, que você faz assim, ó, na boa história, aí, meu filho, você vai, né? Deixa, mas dá chance a si mesmo, né? Mais uma pergunta? Mentira. Uma espectadora na arquibancada faz uma pergunta ao microfone. Boa noite, meu nome é Juliana e eu gostei muito da sua apresentação, mas eu quero saber quando as falas deixarão de ser falas e virarão livro de verdade. Adorei, Juliana. Obrigado. Obrigada, Juliana. Foi o Afonso que te encomendou essa pergunta. Ô, Mariana, ajuda também aí, Mariana. Obrigada por essa arma na minha cabeça. Não, mas eu estou pensando, eu estou tendo muitos sinais. Eu preciso sentar, eu falei pro Afonso, eu preciso sentar e escrever. Né? Já tenho várias coisas na minha cabeça, eu preciso me organizar, mas está chegando. Está chegando. Denise, muito obrigado. Queria te passar a palavra para encerrar. Obrigada, gente. Eu sou uma tagarela de esquina. Não, mas eu agradeço muito a presença de vocês, viu? Eu tenho uma ideia. Ah. Por que você não encerra falando um texto de uma pessoa que você gosta? De um escritor? Você tem tantos aí dentro da cabeça? Eu tenho alguns, mas... Ai, meu Deus, agora eu sou aquela que fica... Não, mas então eu vou falar o da Simone de Beauvoir todo, porque isso, para mim, é um editorial de tudo que eu penso ultimamente. E eu encontrei esse texto da Simone de Beauvoir. Olha isso, gente, que eu disse uma partezinha aqui, vou dizer ele inteiro, que ela fala, né? Aliás, Juliana, talvez eu escreva por causa desse texto. Porque ela fala assim, por que eu escrevo? Porque é preciso. Na arquibancada, espectadores acompanham o papo. Frases, ainda que nunca sejam lidas por ninguém, traz para mim o mesmo consolo, o mesmo conforto que a reza para quem tem fé. Através da linguagem, eu ultrapasso o meu caso particular. Eu comungo com toda a humanidade. Toda dor dilacera. Mas o que a torna intolerável é que quem a sente tem sempre a impressão de estar separado do resto do mundo. Partilhada, a dor ao menos deixa de ser um exílio. Não é por prazer... A plateia toda acompanha. Uma espectadora filma com o celular. Que tantas vezes os artistas relatam experiências terríveis, desoladoras até. Através da arte, nós universalizamos essas experiências e permitimos que o público conheça, nos seus sofrimentos individuais, o consolo da fraternidade. Essa é uma das funções essenciais da arte, superar a solidão, que é comum a todos nós e que, no entanto, faz com que nos tornemos estranhos uns aos outros. É isso, obrigada. A plateia aplaude vigorosamente. Obrigada, Afonso. E parabéns por esse projeto lindo, que está aí há tantos anos espalhando palavras pelo Brasil. Estou dizendo que a Simone de Beauvoir já dormiu em Paracatu. É? Meu Deus. Ela e Sartre? É. Olha, é. Incrível. Quando foi isso? Lembra? Acho que ele estava indo para Brasília, não foi? Parou aqui no caminho, né? Beleza. Gente, até a próxima, então. Obrigada.